Israel ataca o grupo Hezbollah no Líbano e aumenta o temor da expansão do conflito no Oriente Médio. Moradora de Israel fala sobre o clima de tensão em Tel Aviv e a confiança no sistema de defesa montado pelo governo. Facção criminosa PCC é acusada de também controlar sistema de transporte aquático no sul da capital paulista, que acabou de receber autorização para funcionar. Governo mandou previsão ao Congresso para o orçamento do ano que vem, com um salário mínimo de R$ 1.502. 34% das cidades da Amazônia Legal estão na lista das mais poluídas do Brasil. Donald Trump começou a ser julgado criminalmente por tentativa de fraude contábil e suborno a uma atriz pornô. Mulheres assumem novos postos e hoje são responsáveis por 30% da pesca artesanal no Rio de Janeiro. E o início do Campeonato Brasileiro de Futebol foi marcado por novidades, como a permissão para substituir mais jogadores do que o normal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um dia depois do alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o perigo do conflito no Oriente Médio se expandir, o governo de Israel atacou tropas do grupo Hezbollah no Líbano. O discurso de Guterres buscou pacificar a situação, que, segundo ele, está à beira do abismo. O secretário disse que agora seria a hora de neutralizar e diminuir os conflitos armados. A reunião terminou sem consenso. Países aliados manifestaram a disposição de atuar ao lado de Israel. O principal deles, os Estados Unidos, que manifestaram, através do seu embaixador na ONU, toda a disposição para ajudar a diminuir o conflito e evitar a expansão da guerra. A Rússia, por outro lado, acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França de serem hipócritas e estarem falando sobre o assunto com 2 pesos e 2 medidas, pois os países não condenaram o ataque ao complexo da Embaixada do Irã na Síria neste mês e disse que a falta de ação do Conselho levou ao aumento do conflito. Já o embaixador de Israel declarou que o Irã ultrapassou todas as linhas em seu ataque e que seu país reservava o direito de retaliar. O israelense pediu que o Conselho tome medidas severas contra o Irã, incluindo sanções e declarações de condenação. Durante a reunião, o embaixador do Irã na organização, Amir Saedi Iravani, defendeu as ações de seu país como direito inerente à autodefesa, em resposta ao ataque na Síria há 2 semanas. O diplomata disse que seu país não busca aumentar as tensões da região e não tem intenção de entrar em conflito com os Estados Unidos. Neste domingo, líderes do G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, condenaram o ataque iraniano contra Israel e manifestaram total apoio aos israelenses. E também disseram que tomarão novas medidas se o país prosseguir com os ataques. Nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também prestou solidariedade a Israel e reafirmou um pacto para manter a segurança do país. Em meio a toda essa situação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que Israel vai derrotar o Irã. O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse hoje que o país condena o ataque do Irã a Israel. A posição foi manifestada depois de 2 dias de tensão e críticas diante da posição do país de afirmar apenas que estava preocupado com o que aconteceu. No entorno do presidente Lula, a orientação é para que ele mantenha uma distância que eles classificam como segura desse conflito entre Israel e o Irã. O exemplo disso foi que foi possível perceber, então, no perfil da rede social X, do chefe do executivo, uma publicação sobre o programa Cisternas ontem, 2 dias depois desse ataque, programa esse do governo federal. Esse silêncio também é replicado por integrantes do governo, principalmente aqueles que fazem parte do primeiro escalão.
Um exemplo também é de que eles optaram em compartilhar um vídeo em que o presidente da República aparece jogando futebol no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. Hoje, por conta da repercussão bastante negativa, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, veio a público se manifestar e disse que sim, o Brasil condena esse ataque. Lembrando que até então, no sábado, apenas foi divulgado um comunicado pelo Palácio do Itamaraty não condenando esse ataque, apenas dizendo então que o governo brasileiro acompanhava com grave preocupação esse lançamento, esse ataque com mísseis e também ali drones no território israelense. Agora, por conta de toda essa repercussão negativa, a Confederação Israelita do Brasil, por exemplo, classificou a posição de Lula como lamentável e frustrante, assim como o Instituto Brasil-Israel, que afirmou que o governo brasileiro perdeu a oportunidade de condenar esse ataque de forma racional, flagrantemente ilegal e que pode então gerar instabilidade regional e de escala imprevisível. Só para a gente destacar que hoje, o presidente da República manteve os compromissos normalmente previstos na agenda, mas em todos eles ele não se manifestou publicamente sobre esse assunto, assim como também integrantes do governo aqui em Brasília. Uma brasileira que vive em Israel há mais de 5 anos contou como está o clima no país após os ataques do último sábado. Desde sábado, a população de Israel, em especial da capital Tel Aviv, está apreensiva. O medo de um novo ataque agora está presente no dia a dia das pessoas. E eu conversei com uma brasileira que mora em Kiryat Bialik, que fica a 1 hora de Tel Aviv. O nome dela é Sônia Kiniajansky. Ela é aposentada em Israel. E ela contou pra gente detalhes de como está a rotina das pessoas e também a confiança no sistema de defesa de Israel, que conseguiu interceptar 99% dos mísseis disparados. Veja agora como foi a conversa. E como que está a rotina por aí após os ataques? Algumas coisas mudaram, ficamos um pouco receosos de sair muito longe de casa quando o Irã enviou centenas de mísseis e drones. Felizmente, Israel está muito preparado para isso, com o Iron Dome, e também os Estados Unidos ajudaram bastante. Desde quando os mísseis saíram do Irã, os Estados Unidos já estavam preparados para destruir alguns deles. E quando eles já estavam chegando aqui, Israel, com o Iron Dome, também conseguiu neutralizá-los. A maioria da população não dormiu, nós ficamos todos acordados, porque tínhamos que estar alertas, Foi difícil, as pessoas, uns ligavam para os outros, os amigos, os parentes, a família no Brasil me ligava. Em relação ao sistema de segurança, você acha que ele é confiável? É muito confiável. Você vê que não caiu um aqui, aliás, caiu um e que feriu uma criança árabe beduína, uma criança de 10 anos que foi encaminhada imediatamente ao hospital. Como você acha que Israel deve reagir a isso? Você acha que eles devem atacar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não deve atacar, que deve ficar quieto e a gente esperar alguma outra coisa que eles vão fazer, ou que talvez só nos reste esperar, porque nós estamos rodeados de inimigos aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade por estar nos concedendo essa entrevista e a gente espera que tudo melhore e fique bem por aí o mais rápido possível, Eu agradeço e espero também que nada mais aconteça, porque é muito difícil ficar encarando essa situação praticamente todos os dias. O sistema de defesa de Israel é um dos mais eficientes do mundo e não é apenas o domo de ferro que evitou uma destruição intensa no território. Tem bem menos soldados, mas tecnologia suficiente para se proteger.
De acordo com um levantamento feito em 2023 pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o Irã é o segundo país do Oriente Médio com mais contingente militar, ficando atrás somente do Egito. Ao todo, são 650 mil militares. Só a Guarda Revolucionária é responsável por 190 mil desses combatentes. Enquanto isso, Israel possui 177.500 pessoas em seu efetivo, contando com militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e outras forças nacionais. Os reservistas convocados quando há conflito não estão dentro deste número, mas quando o assunto é tecnologia, Israel sai na frente. São 5 sistemas que garantem proteção quase total ao seu território. No último sábado, o Irã disparou mais de 300 drones e vários mísseis, mas 99% deles foram interceptados. O Patriot é o mais antigo esquema de defesa israelense que foi utilizado na Guerra do Golfo em 1991, mas evoluiu e hoje é o que mais destrói os drones lançados contra Israel. O Domo de Ferro, que é o mais conhecido, destrói projéteis no ar, com destaque para o armamento disparado a médio alcance. Assim como o estilingue de Davi, também desenvolvido com a ajuda dos Estados Unidos, tem grande potencial de destruição dos tiros de média distância, como o do Hezbollah do Líbano. Já o sistema Seta é eficiente contra os mísseis que chegam a Israel de países que ficam bem longe. Mas o que o país está desenvolvendo, que ficará à frente de todos eles, é a viga de ferro, que está sendo desenvolvida há 10 anos. Quando ficar pronto, o que, segundo o governo israelense, não vai demorar, será praticamente intransponível, sem contar com arsenais atômicos que Tel Aviv nega possuir. O Irã, que já foi aliado de Israel, também estaria próximo de uma bomba nuclear e tem um dos maiores arsenais de mísseis balísticos e drones do Oriente Médio. E veja a seguir, o governo mandou previsão ao Congresso para o orçamento do ano que vem, com um salário mínimo de R$ 1.502. E veja também, as mulheres assumiram novos postos e hoje são responsáveis por 30% da pesca artesanal no Rio de Janeiro. O salário mínimo vai aumentar mais de 6% no ano que vem e superar os R$ 1.500. A previsão está no projeto de orçamento do governo federal entregue hoje ao Congresso. E o governo recuou na perspectiva das contas públicas. Desistiu da meta de um saldo positivo de 0,5% do PIB. Pelo texto encaminhado pelo governo nesta segunda-feira, em 2025 a meta fiscal será de resultado primário zero, ou seja, as despesas serão iguais às receitas, o mesmo percentual deste ano que ainda não passou por uma revisão, como acontece todos os anos na administração pública. O projeto também prevê um salário mínimo de R$ 1.502. É inegável que a questão fiscal é um problema no mundo todo atualmente. Só para terem ideia, no ano passado, do G20, do grupo dos 20 maiores economias, apenas 2 não tiveram déficit fiscal em 2023. Repito, de 20 economias, apenas 2 não tiveram resultado fiscal negativo em 2023, sendo várias delas acima de 3%, 4%, 5% do PIB. Então, esse é um desafio global, do qual o Brasil está bem posicionado. Nós estamos no processo de recuperação, estamos discutindo se a meta de 2025 ela mudou de 0,5 positivo para 0 no equilíbrio. Então, ele já representa um avanço, mas para que esse avanço se materialize, nós não podemos ter recursos, nós não podemos descuidar. Segundo alguns integrantes do Executivo, o governo não discute neste momento mudar a meta de zerar o déficit neste ano. O Ministério da Fazenda negocia com o Congresso, por exemplo, o limite para compensações tributárias e conta com o ingresso de 6,2 bilhões de reais de dividendos extras da Petrobras. Por conservadorismo, a gente não coloca nenhuma previsão de dividendos extraordinários na peça orçamentária. E, claro, tem toda uma discussão sobre governança da companhia e de processo decisório que não compete ao Tesouro, mas é claro que, uma vez ocorrendo a distribuição desse dividendo, ele colabora, sim, com os resultados fiscais do exercício, tá? Então, ele não é algo que está previsto, então ele vem para ajudar ou para mitigar
outros riscos que eventualmente se materializem, né? Ainda nesta semana, o Congresso Nacional analisa os vetos do presidente Lula ao orçamento de 2024. Os parlamentares já indicaram que devem derrubar o veto presidencial que barrou 5,6 bilhões de reais destinados às emendas de comissão no orçamento de 2024. Caso a previsão se confirme, o objetivo da equipe econômica de manter o déficit zero nas contas públicas fica ainda mais difícil de ser alcançado. No Brasil, além da tensão no Oriente Médio, a mudança na meta das contas públicas do governo fez a semana começar com dados ruins no mercado financeiro. O dólar fechou o pregão de hoje com a maior cotação em pouco mais de um ano. A moeda norte-americana fechou o dia com uma alta de 1,24%, valendo R$ 5,18 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,49% aos 125.334 pontos. E o Tribunal de Justiça liberou a inauguração do Aquático SP, um meio de locomoção pela represa Billings, na zona sul da capital paulista. Mais uma vez, um meio de transporte em São Paulo pode estar envolvido com o crime organizado. A empresa escalada para operar o serviço de tráfego aquático é suspeita de elo com o PCC, o primeiro comando da capital. Mês passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia barrado o início das viagens do Aquático SP diante de possíveis riscos ambientais, a pedido do Ministério Público do Estado. Mas, após alguns estudos comprovarem a segurança do ônibus aquático, o tráfego foi liberado. A linha vai ligar a região de Mar Paulista, em Pedreira, ao Cantinho do Céu, no Grajaú, com a promessa de agilizar o transporte para cerca de 385 mil moradores. O modal deve facilitar o acesso ao Terminal Santo Amaro, um dos gargalos do trânsito. Hoje, o deslocamento entre o Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista é feita por ônibus ou carro, contornando a Billings em cerca de 1h20. Já a travessia de barco é estimada em 17 minutos. A via urbana de contorno da represa tem 17,5 km de extensão. Com a embarcação, são pouco mais de 5 quilômetros. Serão 2 barcos com capacidade para 60 passageiros cada, todos sentados com ar-condicionado, poltrona estofada, TV, banheiro e colete salva-vidas em todos os bancos. O transporte poderá ser acessado por bilhete único, com cobrança de valor igual à dos ônibus municipais, ou seja, R$ 4,40 e valendo integração. Aos domingos será gratuito, como a rede de ônibus da cidade. Uma novidade que deverá aliviar o transporte de muitas pessoas. Mas o problema é que o Aquático SP seria operado pela Transwolf, suspeita de envolvimento com a maior facção criminosa do estado. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, a empresa teria sido usada por Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, um dos líderes da facção, para lavar 54 milhões de reais vindos das atividades criminosas do grupo. A Transwolf foi um dos alvos da Operação Fim da Linha, promovida pelo Ministério Público Paulista na semana passada para investigar atividades criminosas relacionadas às empresas de transporte pública na capital. Com essas informações, não saberemos se a inauguração do Aquático SP será prorrogada mais uma vez, já que no início de suas operações eram prometidas para outubro de 2023, mas já foi adiada diversas vezes. Pela primeira vez desde setembro de 2020, o tempo médio para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conceder benefícios à população está abaixo do prazo definido pela Constituição de 45 dias. Em março, o tempo médio ficou em 43 dias. Em janeiro de 2023, quando a gestão atual assumiu, o tempo médio era de 66 dias. A estiagem afetou tanto o plantio quanto a colheita da soja e o prejuízo pode girar em torno de 2 bilhões de reais.
a produtividade da safra de soja deste ano ficou abaixo da média histórica, que é de 55 sacas por hectare. A AproSoja aponta que em Mato Grosso do Sul deve ficar em apenas 50,5, 19% menor que em 2023. Com isso, apesar do aumento da área plantada de 6,5% em relação à safra anterior, a produção de agora deve ficar na casa de 12.923.000 toneladas, praticamente 14% menos que no ano passado. O motivo? Estiagem em 2 importantes momentos. Tanto no plantio como no desenvolvimento da cultura. Com a estiagem, houve atraso no plantio e parte dos produtores teve perdas de 40% a 60%. E mais, em muitos casos, houve outro problema. Quem plantou em novembro, ele teve uma planta bem formada, a gente viu lavouras bonitas, mas quando chegou na parte da granação, encheu o grão, a gente viu bastante falha, então tinha muito grão que não estava formado, vagem xoxa. Então, isso daí acabou reduzindo o potencial. Outro impacto negativo para o produtor foi o preço da saca, que hoje está na casa de R$ 112. No igual período do ano passado, estava em torno de R$ 134, diferença de mais de 16%. O coordenador técnico da AproSoja explica que o impacto no estado é alto, com uma perda bilionária na circulação econômica. É preocupante, A gente vê aí que vai afetar bastante a receita no estado. Então, aí a gente deixa de ter no mercado praticamente 1 milhão de toneladas. E para a próxima cultura a ser plantada, a de milho, a expectativa também não é boa. Há levantamentos que mostram redução na área plantada, na produção e também na produtividade em relação ao ano passado. A expectativa para o milho não é boa, Ela já vem projetada com uma redução, então a área vai ser menor, então a gente praticamente está estimando em uma área de 2,2 milhões de hectares, redução de 6%. Quando a gente analisa a produtividade, ela está de 86,3 sacas. Ela está dentro da média dos últimos 5 anos. Quando a gente compara com o ciclo anterior, a gente tem uma redução de 14%. E quando a gente analisa essa produção gerada, ela será de 11,4 milhões de toneladas. Então, 19% de redução. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra anunciou uma nova ocupação de propriedade da empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Pernambuco. Segundo o MST, a demanda principal é o assentamento de mais de 1.300 famílias. A invasão ocorre justamente em um momento em que o governo Lula tenta se aproximar de ruralistas com o objetivo de diminuir resistências no setor. Em reação às invasões de terra, que começou na semana passada no Abril Vermelho, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline Detoni, colocou na pauta do colegiado projetos contra o MST. Os textos deverão ser analisados amanhã. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço nas águas do Rio de Janeiro. Hoje, elas representam quase 30% da pesca artesanal do estado. Ajudam ou garantem o próprio sustento e ajudam a economia fluminense. São mais de 15 mil profissionais de pesca no Rio de Janeiro. Cerca de 12 mil é composto por homens e mais de 3.400 por mulheres, que possuem o Registro Geral de Pesca, o que representa quase 30% da mão de obra na pesca artesanal, a mais comum no Rio de Janeiro. Os dados da pesquisa indicaram que a presença feminina na atividade pesqueira tende a aumentar ainda mais nos próximos anos. Só no período de julho de 2018 a maio de 2023, mais de 1.400 mulheres solicitaram registro na Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro. Esse documento garante benefícios como aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença e licença-maternidade, além de possibilidade de solicitar o seguro-defeso, que é pago durante o período de reprodução das espécies, quando a atividade não é permitida. Com a intenção de facilitar o acesso das mulheres que têm interesse de ingressar na área, o movimento Bahia Vivo e a UFRJ, em parceria com a coordenação do pescador Délcio Fonseca, promoveram um curso de construção naval que reserva metade das vagas para a participação de moradoras dos 7 municípios localizados em torno da Baía de Guanabara. O curso promove aulas gratuitas e garante a alimentação, transporte e uma diária no valor de R$ 200 para compensar o tempo que os alunos passarão sem trabalhar.
E daqui a pouco, 34% das cidades da Amazônia Legal estão na lista das mais poluídas do Brasil. E veja também, Donald Trump começou a ser julgado criminalmente por tentativa de fraude contábil e suborno a uma atriz. Começou hoje o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente da República dos Estados Unidos. Donald Trump é acusado de fraude contábil para tentar esconder um relacionamento que ele teve com uma atriz pornô. Trump disse que o que está acontecendo é uma agressão aos Estados Unidos. Vestido com gravata vermelha e terno azul, o empresário e candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, chegou ao Tribunal de Manhattan, em Nova York, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Durante sua chegada, o ex-presidente aproveitou para saudar os seus apoiadores, que estiveram presentes em um número considerável. Trump é acusado de falsificar registros financeiros durante sua vitoriosa campanha eleitoral de 2016 para encobrir um suposto encontro sexual com uma atriz de filmes pornográficos. O caso poderá resultar em sua prisão, mas as chances são baixas. Segundo a promotoria, Michael Cohen, assessor de Trump, teria pago $130 mil à atriz Stormy Daniels em acordo para que ela não falasse sobre supostos casos com o empresário. Depois, já durante seu mandato na Casa Branca, o republicano teria reembolsado Cohen com depósitos feitos pela empresa de Trump, dinheiro disfarçado de despesas legais da companhia, o que violaria, de acordo com os promotores, as leis de Nova York. Ao todo, são 34 acusações em curso sobre falsificação de registros comerciais, todas negadas por Trump, que também nega o encontro com Daniels. O caso em específico que iniciou o julgamento hoje é uma das 4 acusações criminais que Trump enfrenta. O republicano procurou adiar os procedimentos judiciais em todos os casos até depois das eleições, e o caso do silêncio é o único com data confirmada de julgamento. Os outros casos decorrem dos seus esforços para anular a derrota eleitoral de 2020 para Biden e da forma como lidou com documentos governamentais sensíveis após deixar a presidência em 2021. Esses julgamentos trazem em si o impacto eleitoral muito forte. Isso porque uma pesquisa demonstrou que 1/3 dos eleitores independentes, ou seja, nem democratas e nem republicanos, disseram que uma condenação no caso diminui sua chance de apoiar o Trump. Com isso, parte da força do republicano iria por água abaixo. Dada a previsão de disputa acirrada contra Joe Biden, isso pode custar caro. Mais de 83 mil jovens de 15 a 17 anos conseguiram título de eleitor para as eleições municipais deste ano. Esse número é 3 vezes maior do que em 2020, quando o número de emissões foi de pouco mais de 20 mil. O balanço foi apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que no mês passado promoveu uma semana do jovem eleitor. O voto para menores de 18 anos é facultativo e só é permitido a partir dos 16 anos completos. Por enquanto, o título vai funcionar como mais um documento de cidadão. Uma confusão entre deputados no parlamento da Geórgia. A Rússia interrompeu a votação de um projeto de lei sobre transparência da influência estrangeira. Durante a sessão, o argumento de um líder da oposição foi um soco na cara de um integrante da base governista. As imagens da transmissão mostram o momento em que o deputado Aleko Elisashvili, do Partido dos Cidadãos, vai até o púlpito e dá um soco na cabeça do deputado Mamuk Ahmadinejad, do Partido Sonho Georgiano. Na sequência, acontece um corre-corre e um empurra-empurra, com mais algumas agressões. O presidente da comissão classificou o episódio como desprezível e afirmou que todas as provocações serão analisadas e respondidas de forma rigorosa.
O político ainda falou que os outros parlamentares da oposição foram cúmplices da agressão. O que causou a discussão foi o debate sobre o polêmico projeto de lei sobre a transparência obrigatória do financiamento estrangeiro de políticos na Geórgia. O projeto de lei causou oposição de diversos países do Ocidente e provocou uma onda de protestos no país no ano passado. Diversos críticos da medida rotularam o projeto de lei como lei russa, em comparação a uma legislação semelhante à usada pelo Kremlin. As eleições no país devem acontecer em outubro deste ano. Até lá, discussões pacíficas como essa devem se tornar rotina. O tutor de um cachorro da raça Pitbull morreu no domingo após ser atacado pelo cão no quintal de casa em Mojimirim, no interior de São Paulo. O homem, identificado como Hugo Otávio Tobias, de 30 anos, tinha epilepsia, tomava remédio controlado e estava tendo uma convulsão no momento em que foi atacado pelo cão. Um guarda municipal, vizinho da vítima, escutou os gritos e pulou no quintal da residência. Segundo informações de testemunhas e da polícia, ele conseguiu tirar o cachorro de cima da vítima, mas o cão se debatia muito e tentava atacar outras pessoas. Por isso, foi necessário atirar no animal. Apesar dos esforços, Otávio acabou falecendo antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde. A divulgação do novo Atlas Geográfico Escolar pelo IBGE nesta semana foi alvo de polêmica nas redes sociais por mostrar o Brasil no centro do mapa mundi. A representação contém ainda uma marcação dos países do G20, grupo das maiores economias e das nações que têm relação diplomática com o Brasil. Embora coloque o Brasil no centro e não Europa e África, como nas representações mais recorrentes, o mapa do IBGE mantém as coordenadas geográficas fixadas em 1884. Em seu site, o Instituto diz que a inovação está em consonância com a atual presidência brasileira do G20. Na cartografia, nem sempre o meridiano de Greenwich representou o centro e o 0 grau nos mapas mundi. Até o século XIX, cada país adotava seu próprio meridiano de origem e, a partir disso, dividia as longitudes, linhas que cortam o mapa de forma vertical leste-oeste. Segundo o professor de cartografia da Universidade Federal de Goiânia, Ivanilton José de Oliveira, as dificuldades provocadas pelas diferenças entre as coordenadas geográficas trouxeram a necessidade de padronização. Isso ocorreu em 1884 na Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, nos Estados Unidos. A convenção estabeleceu que o Observatório de Greenwich, no Reino Unido, deveria se tornar o ponto zero das representações cartográficas. As coordenadas das latitudes, como conhecemos hoje, foram definidas muito antes das longitudes. Essa é uma ideia que surgiu na Grécia Antiga, com a descoberta de que a Terra é redonda. Os gregos, assim como outros povos da antiguidade, percebiam que a posição do Sol parecia mudar se vista da Terra. Durante as passagens das estações, às vezes o astro estava mais ao norte, às vezes mais ao sul. O professor conta que colocar o país na região central do mapa não é algo exclusivo do Brasil. Outros países, como Nova Zelândia e Austrália, também confeccionaram representações cartográficas onde o próprio território se torna o centro do planeta. Além do Brasil como centro do planeta, no novo mapa do IBGE está indicada a existência de um Estado da Palestina, que ainda não foi formado, e as ilhas aparecem como sendo parte do território da Argentina. A questão ainda não foi resolvida, porque o território ainda pertence ao Reino Unido. A coleta de lixo continua sendo um problema grave em todo o país. O Rio de Janeiro funciona como um exemplo ruim, onde todo dia são geradas toneladas suficientes para lotar 3 maracanãs. E de tudo isso, apenas 2% vão para a reciclagem.
Como um dos principais cartões postais do país, o Rio de Janeiro chama a atenção pela beleza das paisagens. Entretanto, essa maravilha é ofuscada por um problema conhecido pelos cariocas: o grande volume de lixo nas ruas. Segundo o levantamento feito por pesquisadores, em 12 anos, a geração de resíduos urbanos no estado teve um acréscimo de 363 toneladas por dia. Em comparação, essa quantidade equivale a quase 3 Maracanãs cheios de lixo em um ano. Os impactos vão desde o ambiental, em função do descarte inadequado, até o econômico, devido aos altos custos com coleta, transportes e destinação final dos resíduos. Além disso, a relação da população carioca com o lixo não é das melhores, pois o nível de separação e reciclagem ainda é baixo. Para recolher o lixo das ruas, a Conlurb estima gastar por ano 110 milhões de reais em equipamentos e salários. Em dias de muito calor e praias lotadas, o serviço de limpeza utiliza 4 máquinas manuais adaptadas para a areia, que recolhem o lixo deixado por banhistas. No dia a dia, em vias de grande circulação e grandes calçadões, as orlas chegam a ser varridas de 3 a 5 vezes no dia. Apesar dos esforços, parte do lixo ainda fica pelo caminho. E se levado pela água, o material pode chegar à Baía de Guanabara, gerando ainda mais problemas. O Instituto Estadual do Ambiente utiliza 17 ecobarreiras no local para conter as quase 5.000 toneladas de detritos por mês. Outro problema é a reciclagem. Segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, o país, em média, reaproveita apenas 3% de todos os resíduos. E o Rio de Janeiro está dentro desse patamar. De acordo com pesquisas, o estado tem um dos índices mais baixos de recuperação de materiais recicláveis no Brasil, de 0,49%. Na capital, é ainda pior, com apenas 0,37%. Além disso, catadores informais muitas vezes se antecipam à coleta oficial ao separar material para revenda e acabam abandonando o que não podem aproveitar. Materiais como papelão, latas de alumínio, plástico e vidro só deveriam ser manipulados com instalações da Conlurb, onde catadores de cooperativas credenciadas fazem a triagem final. Entre os despejos irregulares, um dos mais difíceis de contornar é o de entulho de construções clandestinas, que é abandonado em áreas controladas pelo tráfico ou pela milícia. Para tentar reverter a situação, a prefeitura adotou o sistema de multas chamado Lixo Zero. Quem joga lixo na rua está sujeito a pagar o valor que começa em R$ 283 e pode passar de R$ 10 mil. Já a Conlurb pontua que um dos maiores desafios na limpeza da cidade é o comportamento da população e, para contornar o cenário, é necessário um programa a longo prazo, com educação ambiental em empresas, escolas e comunidades. Um estudo divulgou que 34% das cidades com o ar mais poluído do Brasil estão na Amazônia Legal. O percentual de poluição ultrapassa cidades industriais de São Paulo. O relatório da World Air Quality traz dados de 7.800 localidades em 134 países das 38 cidades. Com piores índices do país, 13 estão na região da Amazônia Legal. O pior resultado foi registrado em Chapuri, no Acre, com 5 vezes mais micropartículas poluentes no ar que o indicado pela Organização Mundial da Saúde, mais finas que a poeira e capazes de penetrar a região torácica do sistema respiratório. Outras 7 cidades acreanas e as capitais Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Palmas. Segundo o documento, no Brasil, a onda de calor enfrentada no ano passado e o clima seco que causou grandes incêndios florestais na região amazônica são as causas da grande poluição. O estudo mostra que, embora o desmatamento tenha reduzido em 2023, o número de incêndios foi alto segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Programa Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar tem previsão de investimento de 112 milhões de reais para a instalação de estações de monitoramento. A cada 500 mil habitantes e sensores a cada 100 mil habitantes, mas uma das propostas junto ao IBAMA é converter multas de empresas condenadas por desmatamento para que elas se responsabilizem pela rede de monitoramento. Com isso, de acordo com o secretário nacional da pasta,
Adalberto Maluf. Os estados poderão atuar no Plano Estadual de Enfrentamento à Poluição Atmosférica e no Plano Estadual de Eventos Críticos de Qualidade do Ar. E veja a seguir: a Organização Mundial da Saúde aprova a inteligência artificial como auxiliar em atendimentos médicos e até em casos de cirurgias. E veja também o início do Campeonato Brasileiro de Futebol, que foi marcado por novidades, como a permissão para substituir mais jogadores do que o normal. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes, principais rodovias paulistas que ligam São Paulo ao interior do estado, vão ficar pelo menos 2 anos em obras. Os trabalhos começarão no dia 1º de maio e têm como objetivo a recuperação e o recapeamento das pistas utilizando o asfalto borracha. Uma das maiores obras desde o início da concessão CCR Autoban acontecerá em todas as faixas dos 159 quilômetros da rodovia dos Bandeirantes e por todos os 147 quilômetros da via Anhanguera, além de também englobarem 7 quilômetros da rodovia Adalberto Panzan, em Campinas, e o trecho de 2 quilômetros da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, ambas cidades do interior da capital. A previsão é que as obras levem ao fechamento de algumas faixas em alguns trechos, o que deve diminuir a velocidade média dos veículos e aumentar o tempo de viagem. A previsão é que sejam fechados trechos de 1 ou 2 faixas em cada período para a obra. A maior parte das operações serão realizadas na parte da noite, das 9 até às 5 da manhã. O recapeamento faz parte do programa de investimento de 4,5 bilhões de reais, planejado em 2024 pela CCR Rodovias em suas concessões em todo o país. Durante as obras, o asfalto vai ser substituído pelo asfalto ecológico ou asfalto borracha, que possui em sua composição o pó de borracha vindo de pneus furados, o que possibilita melhor condição de aderência e menor ruído, e maior segurança para os motoristas. O asfalto é chamado de ecológico porque sua utilização é uma forma de retirar da natureza os pneus que não têm mais utilidade, o que ajuda na limpeza ambiental. É estimado que para este trecho de obra sejam utilizados 1.300.000 pneus, que se ficassem na natureza demorariam 600 anos para se decompor. A tecnologia já é usada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, no Japão e na África do Sul, desde os anos de 1960, e chegou ao Brasil no início dos anos 2000. A inteligência artificial tem sido uma revolução em diversos setores e a área da saúde não é exceção. Em meio à explosão do uso da IA, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a tecnologia como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde e a medicamentos em todo o mundo. Diante do avanço da tecnologia, a Organização Mundial da Saúde classificou a inteligência artificial como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde, principalmente em países mais pobres, onde os recursos são escassos e o acesso a profissionais não é fácil. Mas a entidade faz questão de destacar que toda essa tecnologia só será convertida em benefícios à população se a ética e os direitos humanos forem colocados no centro do projeto. Preocupada com a segurança, a Organização Mundial da Saúde lançou no início do ano várias orientações sobre a ética e a melhor utilização da tecnologia. O objetivo é apoiar governos, empresas e prestadores no desenvolvimento e na utilização adequada desses recursos, principalmente em países mais pobres, onde a falta de profissionais poderá ser substituída pela inteligência artificial, que já estaria habilitada em casos até de cirurgia, em contar que em grandes centros de saúde os custos também poderão ser menores. Nesse último final de semana começou o Campeonato Brasileiro. Junto com ele, novas regras que prometem melhorar a dinâmica da competição e o bem-estar dos atletas. O Campeonato Brasileiro está de volta. O Brasileirão 2024 começou neste último final de semana e teve muitos gols,
novas regras e jogo de campeões. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já estreou uma novidade no regulamento: a substituição extra. Ela só é prevista em casos de concussão por choque de cabeça, problema muito comum no futebol e que preocupa os médicos do esporte. Em pelo menos 3 jogos da primeira rodada, a nova regra foi usada. Os jogos foram Vasco contra o Grêmio, Atlético Goianiense contra Flamengo e na partida entre Cruzeiro e Botafogo. A novidade a partir deste ano é que a troca por concussão vai além das 5 substituições habituais e vale também para os 2 times, mas é limitada a apenas uma de cada lado por jogo. Caberá ao médico da equipe constatar a concussão e informar ao árbitro. Para isso, ele deverá portar um cartão vermelho que será entregue à equipe de arbitragem após identificar os sintomas no atleta. Após o fim do jogo, o cartão será devolvido e o médico preencherá um questionário detalhando os sintomas identificados e o tratamento feito com o jogador. A nova regra vale para as séries A e B do Campeonato Brasileiro e segue determinações adotadas para as eliminatórias para a Copa do Mundo Masculina de 2026 e a Copa do Mundo Feminina do ano passado. Outra novidade que chamou a atenção e também foi usada no jogo entre Vasco e Grêmio é a explicação por parte da arbitragem das decisões tomadas no VAR aos torcedores. Ele está recolhendo o braço, eu vou bater minha decisão sem tiro penal. Após a visão, foi identificado que a bola bate acidentalmente no braço do jogador. Portanto, a decisão final é não penal. Os anúncios serão feitos pelo microfone que os árbitros já usam. A comissão de arbitragem da CBF recebeu a aprovação da FIFA para implementar esta medida. A implementação da tecnologia no futebol, quando bem aplicada, tende a ser uma melhoria e tanto para a dinâmica da competição e principalmente o bem-estar dos atletas. E hoje, uma casa de repouso em São Paulo recebeu integrantes do braço social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus para mais uma ação social e missionária. Dona Maria José aguardava por este encontro com ansiedade e muita alegria. Fico muito feliz, fico sim. O calor de um abraço, um carinho, a oração que cura, uma palavra de fé. Nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós temos o seu valor. Você é importante para Deus. Isso e muito mais foi o que os voluntários do braço social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus levaram aos 22 idosos atendidos na Casa de Repouso Vozelinda, na Zona Norte de São Paulo. O trabalho da terceira idade é esse, né? É estar no lugar onde eles precisam, né? Ouvir a voz de Deus e assim estar participando também, né, de tudo aquilo que a gente vive na igreja. E é importante, eles ficam tão felizes, né, mãe? Isso é maravilhoso. Quando você precisa de algo, vai com Deus. Ele diz que aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E a preparação para ir até o lar começa bem antes, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, onde chegam essas doações que seguem para várias instituições. Hoje, para a Casa da Vozelinda, foram separados aqui 155 quilos de alimentos, cerca de 400 peças de roupas e calçados, itens de higiene, fraldas geriátrica e, claro, a palavra de Deus, que chega por meio dessas Bíblias Sagradas e outros livros de fé. Todos os meses, a FIC, a Terceira Idade e outros ministérios da Igreja da Graça realizam esse trabalho em cerca de 10 instituições do estado de São Paulo. O custo de vida é muito alto, né? Então a gente sabe que hoje a alimentação ela não é barata. Eu acho que é um dos custos que o brasileiro mais tem é com a alimentação, né? Então,
essas doações, né, essas ações que a igreja faz, essas ações que a gente tem aqui, é de Deus mesmo, né? De Deus também foi esta outra doação, feita à Casa da Voz é Linda. Essa casa tem a nossa TV, que tem um membro da Igreja da Graça que pleiteia todos os meses esse valor que é muito bom para elas terem a palavra, né? A palavra que chega pela nossa TV transforma os dias da Dona Lázara. Eu gosto muito, inclusive, das orações, que são muito poderosas. É o poder de Deus que nesta data chegou até ela não só pela televisão, mas pela intercessão das voluntárias desta ação missionária. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja poder de Deus sobre a vida da Dona Lázara. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a vida dela, curando, libertando. A gestora da casa diz que as visitas são mesmo transformadoras, alimentam o corpo e principalmente a alma. Todas as vezes que a igreja vem, traz esse conforto, eu entendo que aquece o coraçãozinho deles, né? Mas quem mais ganha com tudo isso são os voluntários e os colaboradores da ação. Eu sempre digo, quando eu estou pregando, melhor é dar do que receber. Quando nós estamos na condição de dar, é uma maneira que está dizendo para todo mundo, olha, Deus tem me abençoado, então eu quero abençoar vidas. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas geriátricas e lenços umedecidos. As doações podem ser entregues na sede, em São Paulo, ou em qualquer outra unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Glória a Deus, aplaudam o Senhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.